Graças a Deus, meus irmãos, por tudo quanto nós temos ouvido da parte de Deus, do Senhor, através dos louvores entoados, cantados. E nesta feita nós vamos nos alimentar um pouco mais da palavra do Senhor. Nós temos falado sobre o altar, mantendo o altar em uma sociedade pós-cristã. Eu tenho falado isso desde a semana passada e vou dar continuidade a esse assunto, porque o altar, ele exige princípios. O altar não é simplesmente um local para adorar somente. O altar exige princípios divinos nele. No altar contém princípios, no altar contém alianças, no altar tem revelação, no altar tem provisão divina, no altar Deus fala o ofertante, tudo isso acontece no altar. Entretanto, nós vemos que quando se fala de uma sociedade pós-cristã, estamos falando de uma sociedade que já conhece a palavra e muitas vezes rejeita os princípios do altar de Deus. E estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo adorar a Deus de qualquer forma. Mas o altar, ele é santo, amém, meus irmãos? Porque Deus é santo. E nós vemos aqui no Salmo de número 11 e do verso número 3, é bem interessante quando o texto diz: na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que se pode fazer ao justo? Quando os fundamentos são abandonados e esquecidos do altar. Então, temos pessoas apáticas à doutrina, ao ensino, pessoas que não chegam numa escola dominical, não chegam num culto de doutrina, não conseguem mais orar, chega somente no dia de domingo para poder se aproximar do Senhor, e muitas vezes fica sem o aprendizado da palavra. E o fundamento principal do altar é conhecer o Deus a quem você serve. Porque no mundo há muitos altares. A Bíblia diz que no mundo antigo já havia outros altares. E Deus tirou Abraão do meio deste altar. Abraão foi retirado do meio de tantos altares. E não eram altares de Deus, eram altares de demônios, de doutrina de demônios, de segmentos totalmente distantes da realidade divina. Nós entendemos que o altar de Deus é onde o cristão se encontra com a sua verdadeira identidade. É um lugar de entrega e sacrifício, onde nossas vidas são transformadas em instrumento para a glória de Deus. Então nós entendemos, meus irmãos, que no altar ali vidas são transformadas, vidas são moldadas. E nós vamos ter um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12, e vamos entender o altar na vida de Abraão. O altar é um lugar de rendição a Deus. Repita comigo: o altar é um lugar de rendição a Deus. Muito bem. No altar, a gente tem que se entregar para o Senhor. Então, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. 12 de Gênesis. Olha o que diz o texto. 12 e 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra onde eu te mostrarei. Deus chama Abraão, tira Abraão da casa do seu pai. O nome do pai de Abraão é Tera. Tera era um idólatra e ele construía, fazia ídolos. Então Deus tirou Abraão do meio da idolatria também. Deus tirou ele de lá. E Abraão conhecia os altares dos antigos, do seu pai, dos povos que estavam distantes de Deus.
Abraão conhecia aquele altar, mas o Deus quem fez o céu e a terra chamou Abraão para um caminho diferente. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz o texto. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então ali já o altar já era diferente. Deus chama Abraão para uma jornada, para um segmento de fé. E eu acho interessante que aonde Abraão chegava ali, ele estabelecia um altar. Amém, meus irmãos? A palavra altar significa um lugar elevado, um lugar de sacrifício, aonde mola o sacrifício. E Abraão ofereceu sacrifício a Deus. E em todas as suas jornadas, ele cultuava a Deus no altar. Quem pode dizer amém? Ele cultuava a Deus no seu altar, adorando ao Senhor. Entretanto, nós vemos que nessa jornada, o altar em que Abraão oferecia a Deus, Abraão foi provado nela. No seu próprio altar, Abraão foi testado e provado, irmãos. O altar de Deus, quando nós nos apresentamos diante do altar, somos também provados no altar. Deus prova os corações daquele que se aproxima dele. Muitas vezes nós achamos que é só oferecer a Deus. Abraão estava oferecendo sim sacrifício ao Senhor. Aonde ele chegava, ele adorava a Deus. E Abraão já tinha um problema crônico. Ele não tinha filhos. E Deus lhe prometeu filhos. Durante 25 anos, Abraão estava aguardando uma promessa. Mas Deus prova a Abraão no próprio altar que iniciou. Abraão começa buscando a Deus, estabelece um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Ele não mais busca os deuses da sua juventude. Ele não busca mais Deus dos seus pais. Ele busca o Deus que lhe chamou, o Deus que fez o céu e a terra. E aí até aí estava tudo bem. Abraão vai adorando a Deus, ele dá o dízimo, ele oferece ali o dízimo. Quando ele vence as batalhas dos exércitos, a Bíblia diz que ele chega a dizimar ao sumo sacerdote e ele oferece ali o dízimo ao Senhor. Seguindo em frente, ele continua adorando a Deus. Mas Deus pega e cumpre a promessa. Depois de 25 anos, Deus realiza aquilo que Abraão mais desejava, que era justamente a chegada do seu filho. E aí, meus irmãos, nós vemos que Deus dá tempo ao tempo, e no próprio altar, Deus prova a Abraão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. De Gênesis, versículo número 1. E aconteceu que depois dessas coisas, que tomou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali holocausto sobre a montanha que eu te direi. Deus chama Abraão para o altar. E nessa chamada de Abraão para o altar, Deus testa Abraão. Meus irmãos, o altar, muitas vezes no altar somos testados, provados. Louvado seja o nome de Jesus. Não basta simplesmente oferecer a oferta. Não é simplesmente chegar diante da oferta e apresentar no altar. Aleluia! Deus sonda o coração do ofertante. E no altar, a oferta, ela tem peso, ela tem que pesar alguma coisa, valer, ter valor aquilo que é apresentado. E Deus pede a Abraão algo que para Abraão era imensurável. Apresentar a oferta ao altar do Senhor, meus irmãos, essa oferta, ela é imensurável, ela deve ser imensurável.
que quando Deus chama Abraão para apresentar esta oferta, ele disse: o teu único filho, a quem tu amas. E eu acho interessante que Abraão se posiciona. A Bíblia diz que aconteceu que Deus chama Abraão e diz: me dá o teu filho. No versículo de número 2 ele diz: toma agora o teu filho, o teu único Isaque, a quem amas, vai para a terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Primeiro é que Deus não queria qualquer coisa nesse altar. Deus queria algo que valesse a pena. Deus não quer qualquer coisa no altar, irmãos. O que tem que ser posto no altar é o que nos pesa muitas vezes. E era a vida daquele homem, 25 anos de história, esperando um filho. Era aquela expectativa, promessa. E agora a promessa, sonho, está escapando dos dedos de Abraão. E Abraão, ele simplesmente se posiciona. E Deus diz assim: olha, tu vai oferecer oferta e não vai ser em qualquer lugar. Eu vou te mostrar o local em que tu tem que oferecer. Eu vou te orientar onde tu vai. Tu vai no Monte Moriá oferecer para mim. O versículo de número 3 diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o jumento, tomou consigo seus moços, Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Em nenhum momento Abraão questiona Deus. Em nenhum momento. Foi difícil para Abraão, de fato foi. Mas em nenhum momento ele questiona o Senhor. Eu acho interessante, meus irmãos, que Abraão, ao tomar essa atitude de ir, no versículo de número 7, está escrito: então foi Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão racha a lenha, Abraão levanta o menino, Abraão pega as coisas necessárias, Abraão tem cutelo na mão, Abraão tem fogo na mão, que a Bíblia diz que ele vai com cutelo e vai também com fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não adianta, irmãos, somente ter altar. Altar tem que ter oferta. Não adianta somente ter oferta. Altar tem que ter fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta ser só litúrgico. Altar é necessário vontade de oferecer. Você tem que ter vontade de ofertar ao Senhor. Tem que existir inato do meio de nós. O que Deus quis revelar era que Abraão não tinha uma fé superficial. Não era uma fé, meus irmãos, sabe, flutuante. Mas era uma fé verdadeira, autêntica fé. Aleluia! E muitas vezes no altar somos provados. Há quantos que desistem de orar, quantos desistem de buscar, quantos param de adorar a Deus, quantos param de fazer o que estava fazendo por alguma dificuldade em sua vida, mas na realidade estão abandonando o altar. Estão se afastando do altar, do princípio do altar, que o princípio de altar é: se entregue, se renda completamente para Deus. Quem vai ao altar sabe que é necessário se render completamente. Não adianta chegar no altar com reservas. Não adianta chegar no altar parcialmente. Aleluia! Aqui Deus prova o coração de Abraão, o ego de Abraão. Meu Deus, os desejos de Abraão são todos testados. E Deus testa até o limite, irmãos, mas para revelar a sua glória na vida de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém, meus irmãos, sobre isso? Nós vemos, meus irmãos, que no altar em que Abraão está oferecendo ao Senhor, Abraão percebe
que não basta simples, Deus não queria uma coisa simples. Deus queria de fato um Abraão verdadeira. Nós vemos, meus irmãos, no versículo 6, Gênesis 22:6, o texto diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. No versículo 7 diz: eis que aqui o fogo e a lenha, mas o cordeiro aonde está? Então, este altar, ele prova, ele testa. Não pense eu, não pense você, que ao se aproximar de Deus, Deus não olha o coração. Deus olha. Deus olha o particular. Deus olha na intimidade. Deus olha o propósito que eu tenho em me aproximar. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que a Bíblia diz que se nós for se aproximar do Senhor, se nós nos aproximamos de Deus, temos intrepidez e confiança em se apresentar diante dEle. Eu não posso me apresentar no altar de maneira desprovida, mas eu tenho que me apresentar sabendo que a entrega é plena e total. No versículo de número 8 do capítulo 22 de Gênesis, ele diz assim: e disse Abraão: Deus para si um cordeiro, para o holocausto meu filho proverá. Aleluia! Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Porque ele olha: pai, eu estou vendo a lenha, e o menino aqui conhece a adoração. O próprio filho de Abraão conhece, porque Abraão o ensinou a adorar. Ele disse: pai, eu estou vendo que o senhor sempre pega a lenha. Pai, eu estou vendo que o senhor sempre pega o fogo. Pai, eu estou vendo que o senhor sempre pega o cutelo. Pai, eu estou vendo aqui, mas estou sentindo falta alguma coisa, pai. O senhor não esqueceu do cordeiro, não? Meus irmãos, lá que tem altar, os filhos sabem como adorar. Lá que tem altar, os filhos também adoram a Deus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Porque Isaque conhecia, sabia, estava habituado a ver Abraão adorar a Deus. E ele questionou: pai, cadê o cordeiro? Mas naquele dia, o cordeiro era Isaque. Naquele dia, meus irmãos, o teste maior. Mas a Bíblia relata que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Como é difícil ser provado por Deus no altar. Olha, meus irmãos, como é difícil quando Deus nos pede algo que para nós custa caro. E Deus nesta noite está falando conosco. Está dizendo: eu quero o que te custa. Eu quero o que é difícil para você me oferecer. Põe no altar aquilo que te peça. Aleluia. Põe no altar e eu vou receber. Porque no meu altar é o teste e prova. Eu não sou como os deuses que não falam nada e os deuses de mentira. Deus não é como Deus de mentira, que alguém pega alguma coisa e joga lá em cima e acabou. Não. No altar de Deus tem princípio. O altar de Deus é santo. O altar de Deus nos sonda. No altar Deus nos conhece. No altar Deus nos prova, como prova a prata e prova o ouro. Aleluia! Então não adianta chegar para Deus e simplesmente oferecer alguma coisa. Deus quer mais do que a tua oferta. Porque Ele diz: eu sou rico, eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero algo especial. Eu quero a tua vida, Abraão. Eu quero saber se tu me ama mais do que os teus bens. Eu quero saber se tu me ama mais do que o teu filho. E nós vemos isso no versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar. Abraão estava disposto a obedecer. Como é difícil obedecer a Deus.
quando nos custa. Esse é o verdadeiro altar. Este é o verdadeiro princípio do altar. Aleluia! E quantos não querem mais ter uma vida de altar? Querem as bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos. Estamos vivendo em tempo de uma sociedade que quer tudo resolvido, quer de maneira fácil. Às vezes custa até dobrar o joelho para orar. Chega nos cultos, irmão, passa 5 minutos, ou 1 minuto, e se levanta da cadeira para sentar, e não ora, não fala mais com Deus, não levanta numa madrugada para falar com Deus, não ora em Deus em casa, não ora a Deus no caminho, não fala com o Senhor, não tem contato com o seu Deus, um altar abandonado. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: eu sou um Deus santo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Prepara a tua vida para chegar ao altar de Deus. E chegamos ao altar de Deus quando estamos orando. Em oração nos apresentamos ao altar de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos capítulo 12, abra a sua Bíblia e vamos conferir. Romanos capítulo de número 12. Olha o que o texto diz. Rogo pelos irmãos, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo assim, olha, se apresente como Isaac se apresentou, se apresente como Abraão fez, se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que o sacrifício tem que ser santo? Porque é o caráter divino que exige. Deus não é como um Deus qualquer que a gente vê por aí, que qualquer coisa satisfaz. Você sabia que os deuses daquela época aceitavam adoração como prostituição, como adoração? Tinha as prostitutas cultuais, tinha cidades com cada coisa horrorosa, que adoravam as partes de homens e mulheres. Tinha cidades em Corinto assim, a porneia espalhada na cidade, e servia como adoração, a impureza desse tipo de adoração. E nós vemos que hoje isso se modernizou, e através da mídia, a impureza tem se espalhado, e muitos têm se prostrado nesse altar. Mas o altar do teu Deus é outro altar. Aleluia! Não é um altar impuro, não é um altar inconsciente, não é um altar de impulsos humanos, não é um altar de desejos meramente humanos, carnais e animais e até diabólicos. Não é este tipo de altar. O altar do teu Deus é santo, é oferecer a vida diante dele. Senhor, consagra a minha vida, eis aqui, Senhor, me limpa, me purifica. É deste altar que eu estou falando. Sim, meus irmãos, o altar a quem Deus te chamou é um altar de oferta, do que é difícil. Por quê? Negar a si mesmo é difícil. Dizer não a si mesmo é difícil. E quando nós vemos no versículo 12 do capítulo de número 22 de Gênesis, olha bem o que está escrito. Gênesis 22 e 12. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Quando ele levanta a mão para imolar, ele mostra que é obediente a Deus até o final. Deus, eu nego a mim mesmo, eu nego a minha espera, 25 anos, mas eu sacrifico aqui. Quem sacrifica a Deus dando a sua vida, não está perdendo nada. Se tem alguém aqui que acha que por sacrificar a sua juventude, você perdeu alguma coisa, você está enganado.
Deus te faz lembrar hoje neste culto. Eu me lembro quando tu disseste: a minha vida, a minha juventude será tua, Senhor. Aleluia! E Deus, Ele é fiel para te responder a isto. Glória a Deus. Quando você se sacrificou na sua juventude e você não se corrompeu, Deus faz menção hoje neste culto a você. Aleluia! Para você saber que Deus, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu trajeto, e Ele diz assim: eu me agrado da tua oferta. Aleluia! Eu me agrado do teu altar diante de mim, da tua sinceridade diante de mim. E como eu me agrado de tua sinceridade, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que por tua sinceridade e por você ter se preservado a Deus no altar de Deus, Deus, Ele está provendo o cordeiro na sua vida. Você crê que nesta noite Deus está provendo o cordeiro? Deus está provendo, Deus proverá. Deus proverá. Deus está provendo na sua vida, porque você é fiel. Aleluia. Deus se agrada da tua sinceridade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que diante dessa prova, do teste do altar, que coisa gloriosa! Quando nós passamos no crivo de Deus, quando nós estamos um com o altar, e Deus nos sonda e sabe nossos propósitos, nossas intenções diante dEle. E Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Aleluia! E nada encoberta aos seus olhos. Alguma coisa encoberta para Deus? Não há nada encoberto, nada oculto. E Deus hoje fala ao nosso coração e ao teu coração. E você que está acompanhando esse trabalho pela live, Ele está dizendo: eu lembro do altar. A Bíblia relata que quando Abraão estendeu a mão, a Bíblia menciona no versículo de número 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado nas pontas no mato. Meus irmãos, isso é glorioso. O carneiro estava travado. Glória a Deus. Deus se envia um carneiro ali para trás, Abraão não vê, de forma miraculosa. O carneiro travou ali, Deus segurou e disse: está ali o carneiro, eu estou provendo. E ali foi uma provisão divina, porque Deus, olha, Deus nos prova no altar, nos prova, mas Deus também nos diz: eu sou fiel, eu vou prover, eu vou fazer, tu vai ver o que eu vou fazer, porque eu sou fiel, porque eu me agrado de tua sinceridade. Meus irmãos, que Deus glorioso. Deus provê mais do que um cordeiro. Repita comigo: Deus provê mais do que um cordeiro. Você quer que eu mostre a você que Deus proveu mais do que um cordeiro aqui? Deus proveu mais. Eu vou provar para você na palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 22, versículo de número 19. Olha o que diz: então Abraão tornou seus moços e levantaram-se, foram juntos a Beceba. E Abraão habitou em Beceba. Abraão já tinha descido do altar. Mas olha o versículo 23. Não, olha o versículo 20. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Olha só, versículo número 23. E Petuel gerou Rebeca. Você entendeu? Será que você entendeu? Depois do teste de Deus, depois do teste, Abraão sai do monte e chegou a notícia: olha, o teu irmão tem 8 filhos agora. E dos 8 filhos, tem uma menina por nome de Rebeca. Sabe o que é isso? Você sabe o que Rebeca é essa aqui?
é a esposa do Isaac que saiu da fogueira. Os irmãos entenderam? Acho que não entenderam, não. Deus estava já providenciando o futuro de Isaac, meu irmão. Deus já estava providenciando Rebeca. Foi Isaac que saiu da fogueira, que Rebeca, o Espírito Santo, no texto sagrado, bota o nome de Rebeca. Olha aqui, ó o futuro de Isaac. Deus tem um futuro para a tua vida. Crente que tem altar tem futuro, irmão. Crente de altar, é ele no altar sendo provado e Deus providenciando Rebeca lá do outro lado. Ele nem sabe que Deus está fazendo. E Deus providenciando Rebeca. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de provisão na tua posteridade. Deus é Deus de provisão na tua família. Entenda o que Deus está te dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho provisão para a tua família. Porque tu és fiel para mim no meu altar. Eu também sou fiel para contigo. Sou fiel. Como é bom ser fiel a Deus. Abraão prova de algo maravilhoso. Não sabe Abraão que no futuro Rebeca ia casar com Isaac. Mas o Espírito Santo deixa nas entrelinhas do texto. O Espírito Santo deixa aqui nas entrelinhas, ó, eu estou providenciando. Eu tirei ele do holocausto. Estou confirmando a minha promessa. Eu estou confirmando a minha provisão na vida de Abraão e na família dele. E Rebeca é a resposta desta fidelidade. Meus irmãos, Deus hoje está te respondendo. Tu crê nisso? Eu não preciso pular. Eu não preciso gritar para dizer que Deus está provendo. E a provisão dele não é só no cordeiro que Deus quer prover. Porque o cordeiro já está providenciado. Mas Deus está dizendo assim, eu providencio também o teu futuro. O teu futuro está em minhas mãos. E já está tudo certo, já está providenciado, já está direcionado. Observe, meus irmãos, que no altar nós vemos que o altar é o lugar de encontro transformador com Deus. Repita comigo, o altar é o lugar de encontro transformador com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 35. Gênesis 35. Capítulo de número 1 até o 4. Olha o que diz o texto. Depois disse a Jacó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Irmão, nós vemos aqui que Jacó, em sua jornada, ele para em Siquém, era um lugar que Deus não mandou ele parar. O projeto era Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Mas o interessante é que acontece um problema sério e grave no meio da família. Ali em Siquém, Diná acaba sendo violada pelo príncipe de Siquém, que o nome dele era Siquém, e ela é violada. E os irmãos não concordam com isso. E aí Jacó, inocente, aceita os termos do casamento para poder casar. O pai conversa com Jacó, acerta com Jacó o casamento, e aí foi imposto a circuncisão para que pudesse casar. E todos os cidadãos daquela cidade tiveram que se circuncidar. Só que na circuncisão, para os homens estar estabelecidos, são 3 dias, para que eles possam ter condição de se movimentar. E nesse período de 3 dias que estavam todos os homens da cidade de Siquém circuncidados, Simeão e Levi entrou na cidade e matou os homens daquela cidade. Foi algo tão terrível e danoso que Jacó disse assim: vocês acabaram com a família,
Todo mundo que nos vê que vai querer nos matar. Mas tudo isso estava acontecendo porque Jacó não parou em Betel, parou em Siquém. Deus não mandou ele parar em Siquém. E muitas das vezes nós paramos em lugares errados. Muitas das vezes estamos levantando o altar no lugar que não é para levantar altar. E a Bíblia diz: vai, levanta-te, sobe a Betel. Isso é interessante. Sobe a Betel e habita ali. Deus manda ele subir no altar. E Deus manda: habite no altar. Aleluia! Meu irmão, altar é lugar de habitação. O crente tem que passar um período com Deus. Como é que se habita no altar, pastor? É simples. É orando constantemente. É jejuando constantemente, sabia? Isso é habitar. É ter uma vida, sabe, de dedicação a Deus. É um período mais de silêncio, é fechar a boca, falar pouco e falar o necessário, mas falar o que é certo, falar o que é bom. Evitar mais falatórios. É uma vida consagrada. Se consagrar. E Deus disse assim: vai, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Então disse Jacó, olha o versículo 2, a sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Que coisa estranha. Jacó é um homem de altar. Jacó é um homem de Deus, mas tinha deuses estranhos dentro de sua casa. Como explicar isso? Um lar que dividia com os deuses estranhos. Uma casa de crente, mas que tinha Deus estranho nela. Isso é muito sério. Nós devemos ter cuidado daquilo que toma o tempo de Deus em nossa vida. O que é que está tomando o teu tempo com Deus? O que é que está impedindo que você adore a Deus? O que é que está impedindo que você busque mais a Deus? Qual é o tropeço que tem para você não chegar a adorar? Porque quando se fala de outros deuses, chamam de coisas que querem impedir que a gente adore a Deus. Toma o lugar de Deus. E ali tinha, e Jacó foi conivente. Nós entendemos que Jacó permitiu isso dentro de casa. E a tendência era o acesso de Satanás na família. Como é perigoso, irmãos, quando nós dividimos a nossa vida espiritual com outros deuses. Ou quando alguém da família está adorando outros deuses dentro de casa. E esses deuses são tropeços espirituais. Pode ser um vício. Sabia, irmão? Pode ser um vício. Pode ser algo antigo que não consigo se libertar. Mas nesta noite aqui, Deus está dizendo assim: sobe ao altar. Sobe ao altar. O altar que eu te apareci. Suba ao altar. E habite comigo um tempo. Aleluia. Deus está falando, meus irmãos. Quem crê que Deus está falando através dessa palavra? Deus está falando através desta palavra. Sobe ao altar. Aí Deus não diz a Jacó: tire os deuses. Não é Deus que diz. É Jacó que diz. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Não foi Deus que disse. Deus queria que Jacó tomasse uma atitude, porque estava na cara que tudo estava errado. Estava tudo errado. E Deus queria que Jacó tomasse uma atitude e botasse a família no trecho. Botasse a família no trilho correto. E ele toma essa atitude, irmãos. Versículo de número 3. Ainda no 2. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos. Mudai as vossas vestes. Ele diz: família, nós vamos para Betel.
Nós vamos buscar um Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E Ele não divide o altar dele com ninguém. Deus não divide. Não tem como servir a dois senhores. Deus não divide o altar. Se tem algum vício, Deus não divide o altar. Se tem alguma coisa, Deus não divide o altar. Mas nesta noite, Deus vai te dar força que nem deu a Jacó, para tirar os deuses estranhos. O que é estranho, sai da frente. Sai da frente, porque agora eu vou subir ao altar do meu Pai. Olha, meus irmãos, tem crente sendo fortalecido nesta noite aqui, viu? Tem crente que Deus está dando força. Eu te dou força. Eu te dou graça. Tu vai remover. Tu vai tirar a imagem de ciúmes. Você sabe o que é a imagem de ciúme? A Bíblia diz que botaram a imagem de ciúmes na casa de Deus. E que aquela imagem trazia ciúmes em Deus. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Aleluia! Deus tem ciúme. Deus não tem divide com ninguém. Aleluia! Deus quer você e a mim completamente. Eu quero tudo. Eu não quero parte, não quero metade, não quero 80%, eu quero 100% da tua vida. Eu quero você completamente para mim. Porque eu tenho ciúme de você. Aleluia. Glória a Deus. O meu espírito tem ciúme de você. O meu espírito habita dentro de você. E hoje, entrega tudo na mão de Jacó. A Bíblia diz que eles pegaram os deuses. Então deram a Jacó, versículo de número 3. Levantemos e subimos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos. Deram tudo. Deram tudo. Ó, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nesta noite, quando entregamos tudo na mão de Jacó, aleluia! Sabe o que é isso? É se colocar na mão de Deus. O que você tem, alguma coisa até do passado. Hoje é noite de você dizer assim: está aqui, Jacó, pode enterrar. Eu vou subir a Betel, eu vou ter uma vida diferente a partir de hoje. Eu vou adorar a Deus de alma lavada, sem restrições. Eu vou adorar a Deus de maneira diferente. Mas os deuses, eu renuncio. Às vezes, irmãos, entenda, há pessoas, na jornada cristã, tem coisa que a gente vai caminhando, mas às vezes a gente não deixa tudo, não. Tem coisa que fica ainda atrelada na vida da gente, sabia? Tem coisa que fica atrelada e que tem que ser retirada. E isso se tira no período da jornada. Deus vai tirando, que Deus é sábio. É por isso que Deus fala com tanto amor. Você está percebendo que Deus está falando com amor nesta noite? É com amor. Ele está dizendo assim: eu vou tirar os carrapichos todinhos da ovelha. Eu tiro esses carrapichos. E os carrapichos, muitas vezes, é os deuses estranhos. Aí Jesus, que é o bom pastor, aleluia, ele remove os deuses estranhos. Tua família vai viver melhor. Teus filhos vão viver melhor. O terror de Deus vai com vocês. Sabe o que é o terror de Deus? O cuidado de Deus. A Bíblia diz que depois que eles fizeram isso, aonde Jacó andava com os filhos, Deus ia cuidando deles. E ninguém mexia com eles. Mas sabe por quê? Por causa de altar. Por causa de altar. Quantas pessoas não querem mais orar, meus irmãos?
Quantas pessoas não querem mais intimidade? Não ouvem mais a voz de Deus. É muita gente que não ouve mais Deus, mas não. Não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas nesta noite aqui, o Espírito Santo está tirando o tampão dos ouvidos tudinho e dizendo: vocês vão me ouvir. Eu estou falando convosco. Eu estou falando contigo. Eu me incomodo com os deuses antigos. E hoje, tu vai colocar os deuses antigos na palma da mão de Deus, Deus vai enterrar, vai destruir. Você quer que Deus destrói? Deus vai destruir. Essa influência, que muitas vezes até tem influência, sabe? Corre do passado que sopra na mente. É tanta coisa que esse Deus representa. Mas hoje, Deus te dá novamente um novo coração, um altar novo. Eu te chamei para esse novo altar, Jacó. Jacó casou com as mulheres que tinham um altar estranho. Que até a esposa dele, Raquel, pegou os deuses do pai, escondeu. Já viu, irmão, que coisa? A família totalmente precisando de um ajuste. Mas nesta noite Deus te diz: eu vou te dar força. Jacó te dou autoridade para tu colocar tudo no lugar. Jacó, eu te chamei, Jacó, para tu direcionar teu lar, tua família. E eu vou te ajudar, Jacó. Me ouve. Escuta a voz do teu Deus. Levanta-te hoje. Te posiciona. Porque Deus tem um projeto grande na sua família, Jacó. E o adversário sabe. Ele sabe do projeto. E ele quer impedir o projeto. Mas é de balde que Deus chega primeiro, Jacó. E Deus disse a Jacó: tu não é mais Jacó. Tu é Israel, Jacó. Que no altar de Deus, irmão, Deus muda até nossa identidade nesse altar. Deus nos prova, Deus dá provisão, Deus dá graça. E Deus também muda a identidade. Daqui a um tempo, esta palavra é profética. Alguém vai olhar para você e não vai te conhecer. Quem é fulano? Quem é cicrano? O Deus do altar me tocou. O Deus daquele altar tocou-me. E eu fui marcado por Deus do altar. E quando Deus toca, o toque que Deus vai tocar em você, não é só na coxa não, como fez Jacó. O toque é na alma. Aleluia! O toque é no coração. O toque é no espírito. Aí Deus pega e toca e diz: tu não é mais Jacó neste altar. Tu és Israel. Eu estou mudando a tua identidade, Jacó. Para tu nunca mais abandonar o altar. Tu vais andar apegado ao altar. Olha, meus irmãos, tem crente que Deus está convidando. Eu sinto Deus convidando o crente aqui para se aproximar do altar. Eu vou dar provisão, eu revelo o futuro no altar. Deus quer te dar direções, mas vem para o altar. Deus quer te mostrar, vem para o altar. Tem fogo, mas vem para o altar. Tem oferta, mas vem para o altar. Tem graça, mas vem para o altar. Vida de altar. Vida de preservação. Deus está te cercando nesta noite. Deus está te cercando. Tu já tentou tanto se afastar e não conseguiu. Tu já tentou se afastar. Mas quando tu olhar para o altar, teu coração
Bati o coração no altar e disse: Deus, não posso. Eu amo o meu Deus do altar. Eu vim de tantas lutas, Senhor. Eu vim de tantas provações, Senhor. Mas quando eu cheguei do altar, eu contemplei a tua formosura. E neste altar tem renovo, viu, irmãs? Neste altar tem renovo de Deus. Aleluia! Deus está hoje falando desta forma contigo, porque depois deste culto, tu vai se sentir diferente. Deus está abrindo um canal de comunicação contigo, que estava entupido. Deus está dizendo: eu estou tirando o canal que está entupido. Eu estou falando contigo, diretamente contigo. Remove os deuses. Eu e você. Eu me encontro contigo hoje, neste lugar. Eu falo ao teu coração hoje. Remove os deuses. Eu e você. Ninguém pode estar entre mim e ti. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Que cada um de nós, meus irmãos, possamos buscar a Deus no altar. Amém? Que cada um de nós possamos ter uma vida consagrada a Deus. E Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Amém? A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel. Rocha viva de onde mana leite e mel. Graças a Deus, meus irmãos, eu quero aqui